O Esporte Gerais está começando e hoje a gente continua a falar de um assunto importante, mas pouco discutido no esporte: o preconceito. No último programa, nós falamos sobre o preconceito contra a mulher e o racismo. Agora, o papo é a homofobia. Um estádio inteiro que reproduz e reforça a discriminação. Gritos de gay ou bicha são usados para ofender jogadores ou torcedores do time rival, e a cada partida reiteram a ideia de que a homossexualidade é algo negativo, um preconceito que muitas vezes passa despercebido. Eu acredito que isso aí é uma forma pejorativa de se falar. A gente não está denegrindo a imagem da pessoa, mas sim um lance que foi errado, uma situação, uma marcação não feita pelo juiz. A gente não está querendo dizer para a pessoa em si, né, para o jogador X ou Y. É o lance do jogo. Na década de 70, com o início do movimento gay, foram criadas várias torcidas organizadas compostas exclusivamente pelo público LGBT. Numa época em que o preconceito era ainda maior, eles chegaram a ser acusados de causar a derrota do próprio time. Décadas depois, a comunidade LGBT voltou a tentar ocupar seus espaços nos estádios. A pioneira foi a Galo Queer, que inspirou a criação de várias outras, como o Bambi Tricolor do São Paulo, a Grêmio Queer e a Palmeiras Livre. Fundador da maior torcida organizada do Cruzeiro e uma das maiores do Brasil. Éder Toscanini está aqui com a gente para falar um pouco do preconceito no esporte. Éder, muito obrigado pela sua presença aqui no Esporte Gerais. E eu quero te perguntar o seguinte: eu fui ao Mineirão e entrevistei alguns torcedores do Cruzeiro e fiz uma pergunta que foi a seguinte: se houvesse uma torcida organizada composta apenas por homossexuais, ela ia ser bem-vinda? A maioria respondeu que sim. Para as outras torcidas organizadas, essa torcida realmente seria bem-vinda? Então, eu vou voltar lá nos anos 70, tá? Existia uma torcida organizada no Cruzeiro só de homossexuais. Eu não sou homossexual, tá? Não sou, porque eu fazia parte dela, eu gostava de ir lá. Era uma torcida só de homossexuais, um espetáculo. Hoje, se houver uma torcida no Cruzeiro só disso, será muito bem-vindo. É um ser humano como o outro qualquer. Mas nem sempre a recepção é tão positiva. A Galo Queer, que chegou a ter mais de 2.000 seguidores, recebeu críticas e ameaças pelas redes sociais. Muitos dos próprios torcedores do Atlético Mineiro. Hoje, a torcida não participa dos jogos e muitos atleticanos sequer sabem da sua existência. O artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva condena qualquer ato discriminatório ou relacionado a preconceito em razão de origem, gênero, raça e cor. Apesar disso, ao ser multada pela FIFA por causa das manifestações homofóbicas por parte da torcida, a CBF alegou que se trata apenas de uma questão cultural. Assim, enquanto os casos de racismo são punidos com multas e até eliminações, os gritos de bicha continuam ecoando pelos estádios brasileiros sem qualquer punição. Nós estamos em 2017. Se você falar que não mudou, é mentira. Algo mudou, algo evoluiu, mas é muito pequeno, é muito pouco, é inadmissível. Eu tenho 41 anos, eu sou pai de 2 filhos. Eu quero que a minha filha venha ao estádio. Eu tenho amigos negros e quando você abre ou liga a televisão, ou abre um jornal, ou vai a um estádio e estão falando, chamando um negro de macaco, quando isso tem muito jogador, o goleiro que vai bater o tiro de meta, que ao bater o tiro de meta eles gritam bicha. Eu acho isso tão pequeno, eu acho isso tão, desculpa usar essa palavra, mas tão babaca, e acho que a gente tem que começar a fazer mudanças. Como mudar? Como matérias como essa, como atitudes, como jogadores, pessoas de referência do meio ou artístico ou esportivo, ou celebridades, pessoas que têm influência dentro da sociedade, começar a comprar essa briga. Incomodado com as manifestações homofóbicas nos estádios, Lucas Cardoso criou uma pesquisa de opinião para ver o quanto essas situações afetam a presença de torcedores nos campos de futebol. A pesquisa teve a participação de 110 pessoas. Quase 63% dos torcedores afirmam se sentir ofendidos quando começam cânticos com teor homofóbico. Para mais da metade, o preconceito pode influenciar na decisão de comparecer aos jogos. Por meio de comentários, torcedores se mostraram insatisfeitos com a falta de inclusão do público homossexual nos estádios
E a maioria afirmou que falta uma abordagem do assunto por parte dos próprios clubes. Alguns torcedores afirmaram, por exemplo, o futebol é um esporte machista e preconceituoso, com comentários de cunho racista, homofóbicos e machistas. Uma ação dos times em conjunto poderia ser positiva. Nós, LGBTs, não queremos nada além de respeito. Nada além de poder ir ao estádio sem ouvir xingamentos relacionados à nossa sexualidade. Os clubes poderiam promover campanhas, inclusive unidos, contra este tipo de atitude. Times e os jogadores têm uma maior visibilidade. Lucas, eu queria que você contasse para a gente qual a situação que te motivou a começar essa pesquisa. Sim, eu estava acompanhando algumas notícias do clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro e vi uma coisa que me deixou muito incomodado, que foi a recepção dos atleticanos para os cruzeirenses. O que eles fizeram? Colocaram uma faixa dizendo sejam bem-vindas com uma faixa LGBT e o escudo do Cruzeiro. Aí isso me incomodou bastante, ponto que eu falei assim, por que eles estão fazendo isso? Por que a opção sexual de uma pessoa incomoda tanto o torcedor de outro time? E a gente viu que as pessoas deixam de ser sócias do time, elas deixam de ir no estádio, acabando ficando em casa mesmo, preferindo afastar do estádio, porque elas se sentem ofendidas, elas ficam incomodadas com esses cantos homofóbicos e os times tinham que aproveitar mais esse lado do torcedor também e pensar em todos os jeitos, opção sexual, cor, sexo, o que for, para trazer as pessoas para o campo. Eu acho que assim, é a questão cultural, às vezes sai, mas a gente tem procurado mudar essas coisas. Antigamente tinha muito mais isso, é uma questão cultural, mas a gente tem procurado se educar, rever conceitos e eu acho que isso tem mudado. Isso na minha casa a gente respeita, óbvio. Estádio é uma coisa complicada, então a gente puxa para não falar, porque às vezes sai no ímpeto culturalmente mesmo. Mas nós temos tentado fazer isso diferente. Eu acho que o ponto é que devemos passar isso para todas as pessoas, mostrar para elas que a opção sexual não interfere em nada. Você ser gay, hétero, preto, branco, azul, não vai interferir em nada dentro do campo. O seu time vai continuar ganhando, perdendo, isso não vai influenciar em nada. Como é ser mulher, atleta e homossexual? A Carol Gattas, que é jogadora de vôlei do Minas, é casada com a também jogadora Arielle. Carol, você sentiu uma dificuldade maior em assumir sua sexualidade por ser atleta? Não, acho que eu nunca pensei nisso. Desde o meu início do vôlei, né, a gente sabe que existem vários preconceitos, mas como minha família aceitou bem desde o início, então eu fiquei mais à vontade de até abrir a minha vida, porque tantas especulações, a gente acaba tendo tantas especulações, assim, será que é, será que não é? Então quando eu me assumi, é isso e ponto, entendeu? Então eu não tenho problema nenhum em assumir, eu acho que eu sendo feliz e estando bem com essa minha opção, eu acho que esse é o caminho, então não tive. E a gente percebe que você é muito aberta nas redes sociais, está sempre postando foto. Como é que é? Você já recebeu algum ataque negativo por lá? Por incrível que pareça, não. Assim, é muito positivo assim, essa abertura que as pessoas têm. Muitas pessoas até mandam mensagem direct pra gente, até apoiando, achando inspirar, exatamente essa palavra. E é legal porque assim, as pessoas falam, e muitas até, eu fico até com um pouco de dó, porque elas falam, poxa, é tão legal ver a maneira que vocês levam a vida, desse jeito leve, esse jeito... E é verdade, porque tanto eu quanto a Ari, a gente sabe muito bem o que a gente quer. E a gente se ama, então isso... Por que seria um problema? E muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, nossa, como eu queria ser assim, como eu queria viver assim, como eu queria não ser proibida pelos meus pais, ou como eu queria falar pra minha família. E tem muita gente ainda que a gente percebe que, infelizmente, não tem essa abertura com a família, por medo, enfim, por preconceito. Mas a gente espera que, com o passar do tempo, né, na minha época, quando eu tinha 19, 20 anos, era muito mais difícil, era um tabu falar que era homossexual. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas, porque as pessoas acho que estão enxergando que ser feliz é o principal. E a gente espera que, ao passar dos anos, que isso vai se tornando uma coisa mais normal, porque é normal, né? É só na cabeça de algumas pessoas que ainda tem esse preconceito. Agora a gente vai retomar o papo com os 3 torcedores aqui no Mineirão, o Matheus, a Ana e o William.
Mas agora o assunto é homossexualidade no esporte. William, você acha que os homossexuais têm espaço no estádio? Infelizmente não. Embora estejamos bem avançados do que de alguns anos atrás, o público homossexual não tem espaço dentro do campo, também do estádio. Vemos jogadores que se assumiram depois de terem aposentado, porque antes não tiveram coragem, seja pela pressão do time, dos diretores, ou até mesmo medo da torcida, de como seria levada a carreira dele a partir dali. Mas com relação à torcida, não vejo que é recebida de braços abertos. A própria torcida organizada, as pessoas elas podem chegar no local, elas vão ser apontadas, infelizmente elas são apontadas, ou até mesmo não recebendo preconceito direto, mas cochichos maldosos, xingamentos em redes sociais quando veem fotos delas no estádio torcendo, isso é complicado. William, eu gostaria que você falasse, porque em off você falou com a gente que frequentava o estádio e não frequenta mais. Eu queria que você falasse sobre isso e se você tem alguma intenção de no futuro voltar a frequentar. Eu ter deixado de vir ao estádio não significa que eu deixei de ter amor pelo meu time. Vem mais pela questão de um certo receio do que eu posso estar ouvindo, do que eu posso passar, não só eu, mas também as pessoas que estiverem comigo, meus amigos ou familiares, por conta do preconceito, que é muito forte. Ana, você acha que o estádio cria uma barreira? Porque muitas vezes a pessoa acha que por estar dentro do estádio pode tudo, né? Pode ter os cânticos homofóbicos, podem ter os xingamentos. Com certeza. Muitas vezes a pessoa fala que mas é brincadeira, é rivalidade, as pessoas levam tudo muito a sério, fala do politicamente correto. E se eu posso ser sim uma pessoa consciente fora, por que eu não posso ser dentro do estádio? O Esportes Gerais fica por aqui com a esperança de que casos como esses que nós mostramos sejam cada vez mais raros. Para rever esse e outros programas, acesse as nossas redes sociais. Tchau! Tchau!